Gente, eu vou precisar de ajuda porque eu nunca fiz uma transmissão ao vivo e eu estou começando agora, atendendo a pedidos. Muita gente tem falado que quer ouvir a história da quinta-feira, então eu resolvi atender esses pedidos e começar. A Ruth já entrou, a Rafa. Ei, gente, saudade, hein, Ruth? E a Juni. Então, eu estava falando aqui que eu vou precisar de ajuda, se vocês estão ouvindo, se tá bom, porque como eu nunca fiz isso na minha vida, tô começando hoje, né? Tinha muita gente que pediu, né? Várias vezes para eu contar a história na quinta-feira. Oi, Cris, que bom, você tá ouvindo bem? Então, que bom, as pessoas estão chegando. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu marquei 9 horas, mas assim, deixa eu já explicando o que é essa história. Primeiro, é assim, as histórias, tem várias tradições de histórias. Saudade também, Ruth. Várias tradições de histórias. Essa história é de uma tradição sufi. O que é sufi? Sufi é o braço místico do Islã. Então, eu entrei em contato com as histórias sufis através de um contador de histórias que eu conheci em Taubaté e que isso em si já é uma história, porque eu fui num workshop e tinha uma pessoa, me falaram que tinha uma pessoa que contava histórias. E eu, como venho de uma tradição em que desde que eu me entendo por gente, eu escuto e conto histórias, eu fiquei encantada pensando assim, nossa, é hoje que eu vou ouvir histórias. Chego lá, no workshop, ele não foi. Uma decepção, mas tudo bem. No próximo workshop que eu fui, lá estava ele. Mas sabem, ele era um cara assim, tudo, né? Tudo charmosão, tudo cheio de... Então, ele não era assim tão fácil de contar a história. Marina, vovó. Ó, gente, desculpa, mas é o grande amor da minha vida, tá me assistindo, eu tenho que mandar um beijo pra ela, né? Beijo pra vovó, Marina. Aí, eu passei o workshop olhando pra ele. O coitado achou até que eu tava interessada, assim, meio apaixonada, porque eu ficava com os olhinhos assim pra ele. Conta uma história, conta uma história. Até que no último dia, ele me chamou, sentou e começou a contar a história. Eu fiquei tão emocionada, tão como criança pequena, que eu juro, não lembro da primeira história que ele contou. A segunda foi a do homem que saiu em busca da sua sorte, que eu conto muitas vezes, né? Mas aí, eu entrei em contato com várias histórias, livros e tudo mais. Eu tinha um amigo de consultório que também era muito ligado ao sufismo. E eu ouvi dizer que existia uma história que só se conta às quintas-feiras. E assim, sabe como é gente curiosa, né? Uma história que só se conta às quintas-feiras. Como assim? Eu quero ouvir essa história, eu quero ouvir essa história, eu quero ouvir essa história. E nunca que chegava a hora da tal história da quinta-feira, eu nunca conseguia ir para Taubaté ou encontrar um deles na quinta-feira. E o que aconteceu? Uma vez a gente foi ver um eclipse da lua lá, aquelas coisas que o meu mestre Elias fazia a gente fazer, que era um mestre de transpessoal. E aí, no caminho, foi no carro comigo, que a gente estava indo para um lugar mais afastado, uma pessoa que, enfim, contou a história de Muskil Gushá, a história que só se conta às quintas-feiras. Daí, eu ouvi mais algumas vezes, e o meu amigo, esse amigo de consultório, o que ele me fez? Ele me deu o livro, O Sufismo no Ocidente. E no livro, qual é a primeira história? É a história de Muskil Gushá. Porque as histórias sufis, elas têm em si um ensinamento. Elas são histórias ensinamento.
Não é aquele tipo de fábula que veio depois, que você conta a história e depois fala, ai, moral da história. Aí você fala assim, moral da história. Nas histórias de ensinamento, não. Você ouve a história com muito carinho, deixa a história entrar em você e a história faz o trabalho dela, né? Não precisa você pensar na moral da história, no que vai acontecer. Gente, eu tenho que também dar um aviso, que quem me conhece sabe que essa casa é cheia de gatos, então em qualquer momento um gato pode passar por aqui. Eu pus o celular de um jeito que eu acho que ele não vai derrubar, mas se o gato derrubar, perdão. Eu acho que ainda não são 9 horas. Mas assim, essa história é a primeira história do livro. E o que acontece? Deixa eu primeiro também explicar por que se conta as quintas-feiras. As quintas-feiras, porque no islamismo, o dia santo é a sexta-feira. Então, as noites de quinta são as que antecedem. Os grupos, Ju, Rafaela, Lucas, né, mais uma vez, Ruth, tem muita gente aqui, tá legal, tô curtindo. Então, aí, às quintas-feiras, os grupos se reúnem para estudar, para contar histórias, e os giradores, que são aqueles que fazem aquele giro em torno de si próprios, giram às quintas-feiras, né? Então, é assim que acontece. Eu acho que já são 9 horas? Já deu a hora? Olha, quem me conhece também sabe que eu sou bem pontual, então, lá vai. Era uma vez um lenhador que morava num lugar não muito distante daqui. Esse lenhador, ele era muito pobre, e ele vivia com a filhinha dele. Todos os dias de manhã, ele acordava muito cedo, ia para a floresta, cortava muita lenha, voltava para casa, amarrava aquele fecho de lenha, levava para o mercado, vendia, e com isso eles viviam, né? Mas assim, eles eram pobres. E um dia, ao chegar em casa do mercado, a filhinha dele chegou para ele e falou: papai, sabe que de vez em quando eu queria ter uma comida diferente, uma comida de melhor qualidade, em maior quantidade, mais variada. O coração do pai ficou muito triste, né? Porque a filhinha dele estava pedindo. Ele disse: está bem, minha filha, amanhã de manhã eu vou levantar mais cedo, eu vou subir mais alto na montanha, eu vou cortar mais lenha, eu vou trazer muita lenha e eu vou no mercado, eu vou vender essa lenha e daí, né, eu vou comprar as comidas diferentes que você quer. E assim ele fez. Ele foi dormir, no dia seguinte ele acordou muito mais cedo, antes do sol, e partiu para a floresta. Chegou lá, com um ânimo redobrado, cortou lenha, cortou muita lenha e trouxe a lenha para casa. Depois, era mais cedo do que de costume, ele chegou em casa, bateu na porta e falou: filha, abre a porta. O papai fez o que ele falou. Eu estou com sede, com fome, porque eu levantei mais cedo. Eu quero agora ir para o mercado, eu quero comer alguma coisa para eu poder ir para o mercado. Mas a porta continuou fechada. O lenhador bateu e a filha não abriu de jeito nenhum. O que aconteceu? Ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele deitou do lado da lenha e adormeceu. Ele adormeceu e aí passou um tempo. Quando ele acordou, o sol já estava alto. Ele levou até um susto. Aí ele correu para casa, bateu na porta de novo e chamou a filha de novo. Filha, o papai está aqui, eu não sei o que aconteceu, eu preciso comer alguma coisa, já está tarde, eu quero ir para o mercado e eu preciso comer.
Mas a menina tinha esquecido completamente da conversa que ela tinha tido com o pai dela na noite anterior. E o que ela fez? Ela acordou, deu uma arrumada na casa e resolveu sair para dar um passeio. Como ela pensou que o pai já tinha ido para a cidade, ela trancou a porta. E o pai bateu, não abriu. Ele disse para si mesmo: o que eu posso fazer agora? Eu vou voltar para a floresta, porque agora já está tarde para ir para o mercado, eu vou cortar mais lenha e assim vai ser. E assim ele fez. Ele voltou para a floresta, cortou mais lenha, trouxe mais um feixe enorme de lenha. Quando ele chegou, já tinha anoitecido. De novo, ele bateu na porta, e a filha voltou lá do passeio, entrou na casa, e de repente deu um sono tão forte nela, que ela entrou e foi se deitar. Ela até se preocupou um pouco com o pai. Nossa, meu pai, o que aconteceu? Mas ele deve ter ficado lá pelo povoado, às vezes acontece isso, e ela dormiu muito pesadamente. E ele bateu, ele estava com muito cansaço, muita fome, mas não tinha o que fazer. Ele falou: não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu vou tentar dormir. E assim fez. Ele deitou lá de novo, perto da lenha, e adormeceu. Dormiu, mas quando estava quase o sol nascendo, estava aquela última penumbra mais escura antes do sol nascer, ele acordou. E ele acordou com muito frio, muita fome e muito confuso. O que está acontecendo? E quando ele acordou, ele parecia ouvir uma voz. Ele ouviu uma voz que dizia: depressa, deixa a tua lenha e vem por aqui. Se necessitas muito e desejas apenas o suficiente, você terá uma refeição deliciosa. E ele seguiu na direção daquela voz. Andou e não encontrou nada. Aí ele se sentiu mais cansado ainda, com mais fome e, além de tudo, perdido. Então, ele tinha tido muitas esperanças, mas nada disso tinha ajudado. Ele ficou muito triste. Ele pensou até em chorar, mas naquela hora chorar não ia adiantar nada. Então ele deitou de novo do lado da lenha e dormiu mais um pouco. Tentou, mas não conseguia. Estava muito frio, estava com muita fome. E aí ele pegou e falou: o que eu posso fazer? Ele sentou ali e pensou: deixa eu contar para mim essa história desde quando a minha filha começou com o pedido dela. E assim ele fez. Começou a contar para ele mesmo a história, desde o primeiro momento do pedido da filha, tudo que tinha acontecido. De repente, ele ouviu uma outra voz falando: velho homem, o que você está fazendo sentado aí? E ele disse: estou me contando a minha própria história. E aí, ele ouviu a voz dizer: e qual é a sua história? E aí o lenhador contou de novo toda a história, desde que a filha tinha pedido as comidas diferentes. E a voz disse: muito bem, fica de pé, fecha os olhos e sobe esse degrau. Aí ele falou: mas não tem degrau nenhum. Ele falou: não importa, faz o que eu te digo. E ele se colocou de pé, e quando ele levantou o pé assim, realmente tinha um degrau. E ele começou a subir. E conforme ele ia subindo, os degraus iam se mexendo, e ele começou a ficar assustado. E a voz disse: não abra os olhos, só quando eu te falar. E ele subiu. Quando ele abriu os olhos, quando ele chegou em cima, a voz mandou ele abrir os olhos, ele estava num deserto infinito, um deserto, ninguém. E no chão do deserto tinha um monte de pedras de todas as cores. E a voz disse: pega todas as pedras que você consiga carregar. E ele foi pegando pedras de todas as cores. Tinha vermelha, tinha azul, tinha verde, tinha laranja, tinha turquesa. E aí ele foi pegando todas as cores de pedra e foi colocando nos bolsos, foi segurando. E depois a voz disse: apanha todas as pedras que você conseguir pegar,
fecha os olhos e desce os degraus. Ele obedeceu. Depois que ele não conseguia mais carregar, ele fechou os olhos e desceu os degraus. E a hora que a voz mandou ele abrir os olhos, ele estava na porta da casa dele. E aí, ele chegou lá e bateu na porta. E a filha veio atender. E a filha ele perguntou para ele: papai, onde você andou? E ele perguntou para ela: o que aconteceu? E nenhum dos dois, né? Ela contou o que tinha acontecido, ele contou o que tinha acontecido, mas tudo estava muito confuso. Aí eles entraram na casa, os dois, e foram fazer a refeição. E a única coisa que tinha para comer eram tâmaras. E eles comeram juntos umas tâmaras secas que tinha naquela noite para comer. E quando eles estavam comendo, o velho pensou que estava ouvindo a voz de novo. E a voz dizia: embora ainda não saibas, foste salvo por Muskil-Gushá. Muskil-Gushá é o dissipador de todas as dificuldades. Lembra-te sempre dele. E todas as quintas-feiras conta a história de Muskil-Gushá e dá a alguém necessitado um presente, ou algumas tâmaras, ou algo que a pessoa precise, em nome de Muskil-Gushá. E, né, porque assim a história de Muskil-Gushá será contada por todo mundo sempre. E todos terão as suas necessidades atendidas. E o lenhador, então, colocou as pedras que ele tinha trazido num canto da casa e foi muito bem, fez tudo direitinho, foi lá, pegou no dia seguinte aqueles 2 feixes de lenha enormes que ele tinha e levou para o mercado. Quando ele chegou no mercado, ele conseguiu um preço tão maravilhoso que ele nunca tinha conseguido antes. E aí ele trouxe para casa comidas de todos os tipos e a filha ficou numa felicidade com as comidas. E aí, quando eles terminaram de comer, ele disse: agora eu vou contar a história de Muskil-Gushá. Muskil-Gushá é o dissipador de todas as dificuldades. As nossas dificuldades desapareceram por conta dele. Né? E devemos lembrar sempre e honrar sempre. Ai, tudo bem. A vida seguiu. Durante uma semana ele foi para o mercado, ele fez tudo o que tinha que fazer, ele cortava lenha. E sempre ele estava vendendo a lenha por um preço mais alto. E eles estavam muito felizes. Parecia que os problemas tinham totalmente acabado. Daí, quando chegou na quinta-feira seguinte, depois de uma semana, o que aconteceu? Como os homens são, ele esqueceu completamente da história de Muskil-Gushá. Ele esqueceu até de Muskil-Gushá. E eles já estavam ali jantando, daqui a pouco bateram na porta. Aí eles foram abrir, eram os vizinhos. E os vizinhos vieram pedir fogo, porque eles falaram: olha, o fogo da nossa casa apagou, a gente não consegue acender, e a gente está vendo que aqui você tem umas lâmpadas maravilhosas, deve ter muito fogo, dá para emprestar um pouco para a gente? E aí, ele falou: mas aqui não tem lâmpada nenhuma. E ele saiu fora da casa e viu que saía da casa luzes coloridas, muita luz. E aí ele entrou em casa e foi procurar o que era. Eram as pedras. Aí ele cobriu as pedras, eles pegaram panos, trapos, cobriram as pedras, e saíram e falaram: olha, desculpa, mas aqui não tem fogo nenhum, eu não tenho o que fazer, me desculpe. E os vizinhos ficaram muito aborrecidos e surpresos e se foram, e aqui eles deixam a nossa história. Daí, no dia seguinte, eles acordaram e o pai pegou a pedra, uma pedra que era especialmente bonita, e levou para o mercado. E sabe o que era? Pedras preciosíssimas. E aos poucos ele foi vendendo uma aqui, outra ali, outra lá. E foi vendendo, e foi vendendo, e foi vendendo. O que aconteceu? Eles ficaram muito ricos. E aí o pai resolveu construir para a filha um grande palácio. E ele resolveu construir esse palácio bem em frente ao palácio do rei daquele lugar. E assim foi feito. O palácio foi construído em tempo recorde. E quando a filha do rei um dia abriu a janela, ela viu um palácio na frente. E ela: mas como assim? Quem ousa construir um palácio na frente do palácio do meu pai? E na mesma hora ela mandou os servos irem lá para falar quem que é essa pessoa. E aí falaram
da filha, e ela mandou trazer a filha, e quando a filha chegou, ela gostou muito da menina, elas eram mais ou menos na mesma idade, ela esqueceu até o palácio ali na frente, e elas se tornaram amigas inseparáveis. E elas iam para cima e para baixo juntas, brincavam para lá e para cá. E percebo, Musquil Guxá ninguém falou mais. Daí, um dia, elas estavam brincando lá perto de um rio, e a princesa tinha ido com um colar daqueles, todo cheio de pedras preciosas, e ela tirou o colar, colocou numa árvore, e ficaram brincando ali no rio, e esqueceram, foram para casa, e ela esqueceu o colar. Quando ela chegou no palácio, ela pôs a mão, perdi o meu colar. Pensando bem, eu acho que eu não perdi. Foi a filha do homem lá do castelo que me roubou. É assim que eles ficaram ricos, é óbvio. E daí, ela pegou, foi falar para o pai. Papai, descobri. Eu fui brincar e a menina roubou o meu colar. E na mesma hora o pai mandou buscar o lenhador, prendeu o lenhador e mandou a filha dele para um orfanato. E ele foi, tirou todos os bens, ele foi preso, ele estava muito, muito, muito infeliz na cadeia. E o tempo passou e naquele reino tinha um costume que os ladrões eram expostos em praça pública. E depois de muito tempo, ele foi para a praça pública e do lado colocaram: isto acontece com quem rouba os reis. E ele estava lá muito triste, o tempo passando, as pessoas jogavam coisas, xingavam, mas depois de um tempo nem ligavam mais para aquele velho ali. E um dia, uma tarde, ele ouviu dizer que era quinta-feira. E na mesma hora que ele ouviu dizer que era quinta-feira, ele lembrou: Musquil Guxá, hoje é dia de Musquil Guxá. Na mesma hora que ele pensou isso, alguém jogou uma moeda para ele. Jogou uma moeda, um homem, e ele falou: meu amigo, você é muito generoso, mas uma moeda agora não vai fazer para mim diferença nenhuma. Eu te peço uma coisa, vai no mercado, compra algumas tâmaras com essa moeda e volta aqui. A gente come as tâmaras e eu vou te contar uma história. E assim ele fez. O homem era de bom coração, foi até o mercado, comprou umas tâmaras, trouxe as tâmaras para ele, e aí eles comeram juntos as tâmaras. Enquanto eles comiam, ele contou toda a história de Musquil Guxá. E aí o homem disse para ele: olha, a senhora é velho, hein? E deve estar meio louco. Mas o certo é que ele era uma pessoa de muito bom coração, muito compreensivo, muito amoroso, e também ele tinha problemas na casa dele. E quando ele chegou em casa, magicamente todos os problemas tinham se resolvido. E aqui também ele deixa a nossa história. No dia seguinte, pela manhã, a princesa voltou àquele rio, naquele regato onde elas tinham brincado, e ela olhou estava brilhando como no rio, e quando ela foi abaixar para pegar, ela espirrou, levantou a cabeça e... o colar, ela deu de cara com o colar. Ela pegou o colar e falou: que injustiça. Ela, emocionada, muito assim, comovida, ela saiu correndo, foi até o pai dela e falou: papai, nós cometemos uma grande injustiça. O meu colar, o tempo todo, esteve lá na árvore onde eu deixei. Não foi a menina que me roubou, nem sei como nós vamos fazer. E na mesma hora o pai mandou tirar o velho lá da praça, devolveu os bens dele e mais, foi honrado perante o reino todo, trouxe a filha do orfanato e assim eles viveram felizes por muito tempo. E nunca mais se esqueceram de, às quintas-feiras, contarem a história de Musquil Guxá. A história de Musquil Guxá, esta é um dos episódios dela. Ela é contada de infinitas maneiras, de tantas, que às vezes a gente nem reconhece que é a história de Musquil Guxá. E o pedido que ele faz é que às quintas-feiras a gente lembre dele, conte a história e dê algo para alguém que precisa. Fazendo assim, todos seremos recompensados. Era essa a história.
Estou muito feliz por todos que estiveram aqui. Algumas pessoas que eu não via há muito tempo, né? Algumas pessoas amigas de Facebook. E assim, eu espero que essa história reverbere em vocês, que vocês durmam com ela e que Muskil Gusha dissipe todas as nossas dificuldades. Para quem eu falei, preparem as tâmaras, peguem suas tâmaras, comam e sejam felizes. Agradeço a todos, gratidão, e quem sabe na próxima quinta-feira eu conte outra história que pode também ser a história de Muskil Gusha. Beijos a todos e muita gratidão.